Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e esta videoaula é para você que brevemente irá se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio. Mais uma videoaula em que nós vamos tratar a respeito de temáticas que são recorrentes no componente de ciências humanas das provas do Enem. Então, a partir deste momento, eu peço a sua atenção para que você possa acompanhar essa videoaula. E se você sentir a necessidade, você vai ter a oportunidade de acessar a nossa plataforma e assistir quantas vezes você quiser. Mas eu quero fortalecer novamente aquele comunicadozinho de praxe. Vamos utilizar o nosso livro didático, a referência bibliográfica que vocês estão observando neste momento, o livro A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, referentes ao primeiro ano do ensino médio. Agora, o tema que nós vamos estar tratando nesta videoaula aborda a relação entre Estado e entre movimentos sociais. Nós vivemos em sociedade, então existe um Estado, existe esse elemento que é comum entre nós. E nesses últimos anos, aliás, nessas últimas décadas, nós temos muito ouvido falar nos movimentos sociais, ressaltando que os movimentos sociais, eles têm toda uma historicidade que eu estarei aqui abordando a todos vocês. Não é algo pontual, não são organizações pontuais da atualidade, ou seja, da sociedade contemporânea. Em outros momentos da história e em acordo com as necessidades evidenciadas, os movimentos sociais já se faziam presente. Neste primeiro momento, eu vou explicar de forma separada, primeiro o que é Estado, posteriormente o que são os movimentos sociais e depois articular, porque essa é a nossa proposta, qual é a relação existente entre eles. Então vamos aqui observar uma imagem, e essa imagem, vocês podem observar, tem várias figuras, que estão representando, digamos assim, situações, ou melhor colocando, elementos. Nós vamos utilizar essa figura justamente para poder compreender a ideia de Estado. Então nós temos um aglomerado de pessoas que representa o povo, a população, somos nós, que está sendo somado à cultura, aos hábitos, aos comportamentos, aquilo que é inerente à dinâmica das nossas relações sociais, conforme nós já trabalhamos em videoaulas anteriores. Esse povo, mais esses elementos culturais, são somados com o quê? Com a questão do território, ou seja, qual é a área, qual é a geografia que forma o país, e lá no quadradinho do território vocês estão visualizando o quê? O mapa do Brasil. Então tudo isso é igual a uma nação, a um país que tem a sua identidade própria, ou por que não dizer, uma sociedade. Vamos voltar para a imagem. Então, quando eu menciono povo, cultura e território, para formar uma nação, isso são os elementos constitutivos de um Estado, de uma sociedade. E aí nós temos bem abaixo, nós temos Estado e tem a palavra nação. País, que é o aspecto físico. E quando nós falamos Estado, nós estamos tratando do aspecto político. E isso é igual à questão de governo. Geralmente as pessoas, elas confundem muito governo e Estado. Prestem atenção. Governo é a administração, é a gestão de um Estado. Por isso que, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o poder público municipal, o poder público estadual e ainda temos um governo federal para poder reger todo o país. A ideia de Estado acaba sendo, digamos assim, não uma abstração, mas toda essa formação
de território, características culturais, a questão da população, o ordenamento jurídico, isso também é muito importante e que nós não podemos também esquecer que isso está na formação do Estado. Quando eu falo do Estado, eu estou tratando de uma sociedade organizada e que os indivíduos estão inseridos nessa organização. Vamos em tela novamente? Temos aí uma outra imagem, né? Essa mais simples, uma imagem menos complexa, em que um termo ele está sendo destacado, né? Está sendo chamada a atenção para esse termo. E nós temos aí, bem grande, movimentos sociais, né? Então prestem bem atenção. Nós sabemos que na estrutura do Estado há as instituições sociais. Mas nós também vamos identificar organizações na sociedade que acabam sendo identificadas com movimentos sociais. E esses movimentos sociais, eles têm a sua bandeira de luta, né? Então, o que é que um determinado movimento social ele defende? O que defende o movimento negro? O que é que defende o movimento estudantil? O movimento ambientalista, o movimento de mulheres, o movimento LGBTQIA+, o movimento dos trabalhadores sem terra, dentre outros exemplos de movimentos sociais que eu poderia aqui mencionar. Então, esses movimentos sociais, eles acabam se articulando, eles acabam tendo a militância deles, e essa militância acaba correspondendo a quem? Quem é que forma essa militância? Pessoas que têm necessidades em comum, né? Então, por exemplo, se eu trato do movimento de mulheres e nós vivemos numa sociedade marcada por uma desigualdade de gênero, então as mulheres elas vão, digamos assim, se homogeneizar, se organizar em torno desse movimento. Para nós podermos avançar, vamos aqui estabelecer qual é a relação entre o Estado e entre os movimentos sociais. Eu tenho uma imagem, prestem bem atenção, chega a ser até uma brincadeira, né? O cabo de guerra. Temos aí, 3 pessoas de cada lado e elas estão puxando uma corda. Então essa imagem, ela acaba representando justamente o quê? E quando você está brincando com os seus colegas na rua do bairro, lá do cabo de guerra, um faz força para o lado e o outro faz a força para o outro lado. São o quê? 2 grupos de pessoas que estão em situações opostas. É força para lados opostos. E conforme vocês podem observar na imagem, um dos grupos de pessoas, eu associei a palavra Estado e a outra a questão dos movimentos sociais. Então essa é a relação. Como eu disse agora há pouco, os movimentos sociais, eles se organizam tendo em vista determinadas necessidades. Por exemplo, nessas últimas décadas, a degradação ambiental, ela vem sendo, digamos assim, muito presente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E nós sabemos que nós precisamos de um meio ambiente salutar para todos nós vivermos. Então é necessário a adoção de medidas que venham a contribuir com a preservação ambiental, né? Que venha, digamos assim, conscientizar a população contra a essa forma agressiva de desenvolvimento e que acabam prejudicando o meio ambiente. O prejuízo do meio ambiente chega a todos nós. Então aí você tem a organização no mundo inteiro de movimentos que são movimentos ambientalistas e que levantam essa bandeira da defesa do meio ambiente. O negro, a pessoa negra, quando ela é subjugada, né? Nós temos uma experiência escravocrata no nosso país. Já existia a época do Brasil colônia, toda uma rejeição, todo um processo de discriminação, todo um processo etnocêntrico, no sentido de inferiorizar o negro, colocando aquelas pessoas não negras numa condição absolutamente superior.
Mas essa situação lá do passado, do Brasil colônia, e hoje nós estamos no século XXI, ela ainda não foi substancialmente superada. E a discriminação racial, ela ainda se faz presente de diferentes formas no contexto atual, gerando, inclusive, e contribuindo de maneira lamentável para a violência na sociedade. Então prestem bem atenção. Esses movimentos sociais, eles se organizam, como eu disse anteriormente, no levantamento de bandeiras de luta, porque cada um tem a sua bandeira de luta, no sentido de buscar consolidar os seus direitos, a efetividade dos seus direitos. Quer queira, quer não, quando nós tratamos dessa relação entre Estado e entre movimentos sociais, implicitamente nós estamos discutindo a questão de direitos. Se organiza em torno de movimentos sociais as pessoas menos favorecidas, as pessoas que sofrem com a desigualdade social, os grupos, ou melhor colocando, as parcelas da sociedade menos prestigiadas. Vamos avançar agora e nós vamos para o exercitando da nossa videoaula. Observe em tela a nossa primeira questão do livro didático que eu informei logo no início da aula, o livro A Prova Enem, questão número 3, página 174. Nessa imagem, vocês estão visualizando, uma aglomeração de pessoas. E isso é uma embarcação, é um navio, essa imagem. Do lado direito da tela, vocês podem observar a legenda Lazar Segal, Navio de Emigrantes, 1939-1941, é o nome justamente dessa arte. Vamos para uma outra imagem. Temos aí, um muro, grafite, uma manifestação cultural. Temos aí uma criança, a imagem de uma criança morta. Grafite de Rafael, sudário na cidade de Sorocaba, fazendo alusão a uma das crianças, emigrantes, que chegou ao Brasil e que foi encontrado morto no litoral de uma praia brasileira. Vamos para o enunciado da questão? Lazar Segal, pintor judeu, naturalizado brasileiro, produziu o quadro Navio de Emigrantes ao longo da Segunda Guerra Mundial. Já o grafite foi uma homenagem brasileira ao menino sírio, encontrado morto em uma praia da Turquia em 2015. Sobre esses e outros episódios de deslocamentos populacionais forçados, podemos afirmar que, letra A, motivações econômicas, religiosas e políticas se fundem quando investigamos suas origens. Letra B, são decorrência dos conflitos religiosos não resolvidos no Oriente e que perduram por séculos. Letra C, são decorrência da explosão demográfica e do grande contingente de população desamparada. Letra D, são consequência das mudanças climáticas globais, aumentando o número dos deslocados ambientais. E letra E, estão se tornando cada vez mais incomuns com a globalização restringindo-se a casos individuais. Vamos observar a alternativa certa? Está na letra A. Motivações econômicas, religiosas e políticas se fundem quando investigamos suas origens. Ou seja, há diferentes formas de desigualdade social. E, infelizmente, algumas populações existentes no mundo, elas buscam fugir do seu lugar de origem, da sua cidade de origem, do seu país de origem, para construir suas vidas num outro país, numa outra sociedade. E, lamentavelmente, como as imagens utilizadas na questão acabam retratando, digamos assim, algumas dessas pessoas elas acabam sendo vitimadas. Vamos avançar para mais uma questão? Essa questão não está no livro de vocês, mas é uma questão
presente no Enem de 2020. Nós temos aí, um banner, né, que é utilizado nas redes sociais para divulgação, para informação de alguma coisa. E esse banner, em acordo com as frases, vocês podem perceber, né, que ele tem uma finalidade bem educativa, conscientizar as pessoas a respeito de uma temática. Vou fazer aqui, a leitura. Respeita as torcedoras. Conversar? Torcer juntos? Tocar sem permissão? Empurrar. Se sentiu desrespeitada? Denuncie. Disque 180. Percebam que quando lá, nas duas indagações, conversar, torcer juntos, nós temos aquele check, aquela confirmação. Mas quando nós temos tocar sem permissão, empurrar, nós já temos o X, a noção do proibido. Vamos dar continuidade? Então nós temos assim, esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao: letra A, promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Letra B, estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte. Letra C, divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Letra D, informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. E letra E, regulamentar normas de boa convivência nos estádios, né? Então percebam, a questão, ela traz uma outra forma de desigualdade, né? E que acaba exigindo do Estado políticas públicas no sentido de tratar esse problema até então existente. E do outro lado, existe um movimento social que cobra a efetivação de direitos, conforme eu mencionei anteriormente, e a expansão de políticas públicas. Não estamos tratando do que, professor? Estamos tratando da desigualdade de gênero. Infelizmente, nós ainda vivemos uma sociedade eminentemente patriarcal, em que o gênero masculino ainda é muito apregoado como superior em relação ao gênero feminino. Então, a mulher, digamos assim, e aí o enunciado da questão e o próprio banner que foi mostrado, ele destaca justamente o quê? O assédio a mulheres em um determinado ambiente, nos estádios de futebol, nos momentos ali em que as partidas estão acontecendo. Mas nós sabemos que essas tentativas de assédio, elas não ocorrem somente nos estádios de futebol. Outros ambientes, até mesmo os seus próprios locais de trabalho, as mulheres acabam vivenciando essa problemática. São assediadas sexualmente, são assediadas moralmente, são inferiorizadas, muitas das vezes também são chacotadas, né? São vítimas constantes de determinadas brincadeiras. E aí nós temos um movimento que se estrutura pela equidade de gênero. Tudo bem? Então vamos aqui voltar, visualizem aí o comando da questão e as possibilidades de resposta, e agora nós vamos verificar qual a alternativa correta. Está expressa na letra A, promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Ou seja, as ações educativas, elas são absolutamente imprescindíveis, porque é necessário ter a consciência para poder respeitar. Mas nós não podemos esquecer também a legislação que existe no nosso país, que garante, o artigo 5º, melhor colocando, da Constituição Brasileira, pondera, todos são iguais perante a lei. E a partir daí, existe uma sequência de direitos que, no caso, são mencionados. Prestem bem atenção,
A lei pondera isonomia jurídica. Não fala em direito exclusivamente para o homem ou direito exclusivamente para a mulher e assim sucessivamente. Somos iguais perante a lei. O meu forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a nossa plataforma.